Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, e o verso de número 1. Mas a ênfase da nossa mensagem, não apenas essa, mas as outras que virão, será o livro de Mateus, capítulo 24. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da escatologia bíblica e tendo como base este texto. Revelação de Jesus Cristo. Eu peço à multimídia que esteja atenta aí, porque serão muitos versículos e nós vamos correr um pouco, que tem muita informação. Você está desejoso em ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Pastor, o que é escatologia bíblica? Escatologia bíblica é o estudo dos eventos que estão para acontecer. Muitos já aconteceram e muitos eventos ainda estão para acontecer segundo as Escrituras. É chamado de escatologia bíblica porque tem escatologia extra-bíblica. Tem muitas informações por aí que são extra-bíblia. Escatologia é o tratado das últimas coisas. Então nós precisamos entender isso. A escatologia é o tratado das últimas coisas. E eu falarei, amados, pelo menos 4 mensagens, incluindo o estado intermediário dos mortos, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a volta de Jesus, compreendendo a derrocada dos governos da terra, a batalha do Armagedon e o julgamento das nações. E hoje nós vamos iniciar esta mensagem, e você deverá ficar muito atento. Não gostaríamos que ninguém saísse do seu lugar, a não ser que for por muita necessidade. Nós vamos iniciar essa mensagem com a seguinte pergunta: onde estão as pessoas que partiram? Certa feita, eu estava trabalhando em uma empresa e uma pessoa que tinha conhecimento, que eu era cristão, conhecia a palavra de Deus, e ele veio falar algo a respeito de um irmão que ele tinha, que havia falecido. E ele disse: olha, eu fui em determinado lugar e o meu irmão apareceu para mim, de uma outra forma, e falou comigo. Imagine essa situação, irmãos. O que é que você vai responder para essa pessoa? Se nós não tivermos base bíblica, conhecimento da palavra de Deus, o que é que nós vamos responder para alguém com esse questionamento? Sentamos e conversamos, abrimos a palavra de Deus e eu falei tudo para ele. E ele entendeu. Mas muitos de nós não temos o conhecimento suficiente para responder às indagações que as pessoas têm. E Deus tem colocado esse tema em nossos corações para trabalharmos pelo menos uns 4 domingos. Esta questão preocupa praticamente todas as religiões que já surgiram no mundo, desde os mais remotos tempos do aparecimento do homem sobre a terra. Por exemplo, irmãos, os gregos antigos diziam que os mortos iam para as ilhas dos bem-aventurados. Essa era a esperança. Isso era
aquilo que eles criam. Então, se o morto tivesse sido bom durante a sua vida, e os juízes estabelecessem a sua retidão, ele poderia entrar nos campos elíseos. E esses campos elíseos é um tipo de paraíso para os gregos. Mas veja bem o que os romanos diziam. Os romanos imaginavam a eternidade como o espelho da vida. E os muçulmanos? Para os muçulmanos, a morte traz recompensa e também a punição. Mas para os hindus e os budistas, dizem que as almas voltam a este mundo muitas vezes. Observem, irmãos, nós precisamos entender bem aqui o porquê da doutrina da reencarnação, que é praticada por muitas pessoas. E eu e você, nós precisamos entender isso. Vem de onde? Daqui. Os hindus e os budistas dizem que as almas voltam a esse mundo várias vezes, até que alcancem a bem-aventurança eterna. Supõem que essa purificação acontece através da transmigração da alma. Pastor Oséias, o que é isso? Transmigração da alma. Isto é, depois da morte, a alma volta a reencarnar em um corpo. Que corpo? Pode ser um corpo animal, pode ser em um outro ser humano. É isso que diz essas doutrinas. E há uma grande semelhança entre essa crença e o que o Espiritismo ensina quanto à reencarnação. A doutrina dos hindus, a doutrina também dos budistas. Então, a teoria da transmigração diz que a alma passa de um corpo para o outro até ser purificada. Enquanto a alma não estiver totalmente purificada, essa pessoa não vai, ou esse espírito não vai desfrutar de algo melhor, prazeroso. Isso é o que diz essas doutrinas. Então, ela é autorizada a entrar na morada dos deuses, se ela realmente for totalmente purificada. Então, os budistas chamam esse lugar de nirvana. Esse lugar aonde esses espíritos, depois da purificação, entram, enquanto os hindus chamam esse lugar de Brahma. Esse Brahma, para os hindus, é o poder universal. Mas, amados irmãos, diante de tanta coisa, diante de tantas teologias, porque eles falam tudo isso em nome de Deus, com quem está a verdade? Onde é que está a verdade? Quem é que está certo? A resposta é muito simples. A verdade está revelada na palavra de Deus. Tudo que o homem precisa saber a respeito da eternidade, do que irá acontecer, está revelado onde? Na palavra de Deus. E a palavra de Deus é que está correta. É que está correta. Glória a Deus. A Bíblia não deixa lugar para especulações
seja para quem for, a palavra de Deus afirma que podemos ter vida abundante aqui e também na eternidade. Podemos desfrutar aqui de uma vida abundante, mas a vida que vale a pena ser vivida realmente é na eternidade com Cristo. Amém, amados? Está tudo bem aí com os irmãos? Podemos continuar? Então vamos. Coloca, por gentileza, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o verso de número 9. Diz assim o texto: que nos salvou. Vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Que texto lindo, irmãos, da palavra de Deus, o verso 10, e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Jesus aboliu a morte e trouxe à luz a vida. Também, e a incorrupção pelo Evangelho. O que é isso? A incorrupção pelo Evangelho. Quando eu e você, quando nós ouvimos a palavra de Deus, há uma promessa. Sabe para quem? Para todos nós, para a igreja do Senhor. Que Ele transformará o nosso corpo mortal, abatido, em um corpo glorioso, incorruptível. Pela sua palavra. Pelo Evangelho. Ele vence a morte. Paulo diz: onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está, ó pecado, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Jesus nos deu a vitória, Ele conquistou para nós, para aquele que crê. A imortalidade sempre foi um fato, mas foi preciso que Cristo o trouxesse à luz. Os homens precisavam saber a respeito da imortalidade, e isso foi trazido à luz através de Jesus Cristo, para que soubéssemos o que ela é e como podemos obtê-la. Como você pode obter a vida eterna? Pastor, o que é a vida eterna? É Jesus. João diz: e a vida eterna é Jesus. Você tem Jesus na sua vida? Então você já tem a garantia de vida eterna. Nós temos a palavra de Deus, amados, e a revelação de seu Filho Jesus Cristo. Não precisamos ficar confundidos, não precisamos ficar desencorajados a respeito do nosso destino. Ontem de manhã eu pedi oração pelo meu pai. Ele teve um AVC, foi para o hospital e paralisou uma parte do corpo, não conseguia falar mais, não falava, e ninguém sabia qual seria o resultado. E colocamos isso perante Deus em oração, e eu tive não sei se foi uma visão, o que é, mas eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz, porque eu comecei a olhar o rostinho do meu pai, meu papaizinho, né? Um homem íntegro, sincero, temente a Deus, estudioso da palavra, conhecedor. Meus irmãos aqui que são mais próximos sabem
como é que ele ama a palavra de Deus. E eu via o rosto dele, e eu via Jesus de braço aberto. E Jesus também alegre, venha, eu quero te receber nas mansões celestiais aqui, alegre, com alegria, sabe? O Senhor de braços abertos e o meu Pai olhando, e eu percebia que Ele queria ir, né? Que Ele queria ir. Mas nós clamamos ao Senhor aqui e rogamos, Senhor, nós gostaríamos que Ele continuasse aqui conosco por mais um período, né? Por mais um pouco de tempo. Clamamos, rogamos ao Senhor. E tinha visita às 11 horas, eu não pude ir, depois eu fui à noite. Quando eu chego lá, irmãos, no hospital à noite, era 9 horas, estive lá na casa do pastor Rildo, estava lá, depois fui para o hospital. Quando eu chego lá, falando, mexendo as duas pernas e os dois braços para lá e para cá, e eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus. E ele falou para mim assim, segunda-feira eu estou em casa. Segunda-feira eu falei, o senhor não quer ir para jogar uma bolinha, não? Brincando com ele, né? A gente pode sair daqui, depois ir jogar uma bolinha, né? Ele começou a rir, e riu bastante e tal. E aí oramos, ungimos e etc. E fomos embora. Essa é a vida, amados. Essa é a vida. Agora, a pergunta é a seguinte, nós estamos preparados? Se o Senhor vier nos buscar, nós precisamos ter esse conhecimento para onde nós vamos. Onde estão os mortos que morreram antes da ressurreição de Jesus? Para entendermos bem, é necessário observarmos o texto original do Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego. A palavra Sheol ou Seol no Velho Testamento equivale a Hades no Novo Testamento, em grego. Essas duas palavras designam o lugar para onde nos tempos do Antigo Testamento iam todos após a morte. Então todos que morriam antes da ressurreição iam para o Hades, para um lugar. Ali estavam os justos e os injustos no mesmo lugar. Porém, havia um abismo intransponível. Por exemplo, aqui, os justos e aqui os injustos. E no meio havia um abismo intransponível. Ninguém passa daqui para cá e nem daqui para cá. Ninguém passa. Então esse é o Hades, esse é o Seol. Então ele separava os justos dos injustos. E todos esperavam ali plenamente conscientes. A pessoa morre, ela está... Não, a pessoa está consciente, segundo o relato da palavra de Deus, nós vamos ver aqui. Vai para lá consciente. O lugar dos justos era de felicidade. O lugar dos justos era de prazer, de segurança, chamado seio de Abraão. Morreu, como a pessoa morreu? Morreu na esperança de ver a Cristo. Foi para o seio de Abraão, ou paraíso. Já o lugar dos ímpios, irmãos, era de sofrimento, era um lugar de dores. Há 3 palavras no Novo Testamento para inferno: Hades, Geema e Tártaro. Cada um com um significado diferente. Então, no grego, existem 3 palavras para inferno. Então, quando nós lemos a palavra de Deus e vemos ali o inferno, nós precisamos saber o que diz o original. Porque no original, cada uma tem um significado diferente. Por exemplo, irmãos, Lucas capítulo 16, versos 22 e 23. Coloque aí rapidamente, por gentileza.
e os irmãos vão verificar a diferença. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno. Esse e no inferno aqui, o original é o Hades. É o Hades, é o Seol, tá? Um no hebraico e o outro no grego. Então o Hades é o lugar onde os espíritos dos mortos aguardam a ressurreição. Veja o outro texto, Mateus capítulo 23 e o verso de número 33. Ele fala, no original, ele fala de uma outra palavra. Só que no português diz inferno. Mas no original lá é geema, que diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então aqui o inferno é geema. E o que significa o geema? Refere-se ao lugar onde irão os injustos após o julgamento do grande trono branco. O geema, esse inferno aqui, é onde os injustos, após o julgamento do grande trono branco, irão. Ok? Mas existe uma outra palavra que Pedro se refere, sua segunda carta, no capítulo 2 e o verso de número 4, que é o Tártaro. Observe o que é o Tártaro. Também a Bíblia fala que é inferno. Olha lá. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Veja que ele está falando de anjos, ele está falando das pessoas, dos injustos. Está falando de anjos, lançado no inferno. Esse inferno é o Tártaro. O Tártaro é o lugar da prisão dos anjos caídos. Os anjos que se rebelaram. O lugar deles é o Tártaro. Então, amados, nós falamos aqui antes da ressurreição. E após a ressurreição de Jesus? O que acontece após a ressurreição de Jesus? Olha o que Jesus veio fazer por mim e por você. Coisa linda, maravilhosa. O que acontece após a ressurreição? Jesus, antes de morrer por nós, prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aquele que crê, as portas do inferno não prevalecem. E o que isso significa, pastor? Isso mostra que os fiéis de Deus não descerão mais ao Hades. Todos antes da ressurreição desciam ao Hades. Agora, após a ressurreição, os fiéis não descem mais ao Hades. Não. Isto é a divisão reservada ali para os justos. A mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição de Jesus. Quando é que aconteceu essa mudança? Jesus morreu e ressuscitou. Essa mudança aconteceu nesse intervalo. Nesse intervalo. E o texto bíblico é claro. Porque quando Jesus disse, aquele homem que estava ali na cruz, juntamente com ele, hoje mesmo, hoje estarás comigo aonde? No paraíso. No paraíso. E onde é o paraíso? Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, e o verso de número 8, ele diz assim: por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. O verso 9, ora, isto ele subiu, que é senão também aquele que havia descido às partes mais baixas da terra. Ele desce
as partes mais baixas da terra e leva cativo, o cativeiro, aquelas pessoas que estavam cativas no Hades, ele leva os santos, os justos, para onde? Para o paraíso, com ele. Então aquelas pessoas que morreram na esperança de Jesus, ele tira do Hades e leva para estar com ele. Tudo bem, irmãos? Amém? Podemos continuar? Então vamos. Glória a Deus. Então vai analisando que na morte Jesus não ficou na sepultura, ele desce às partes mais baixas da terra. Observe, irmãos, Jesus ao ressuscitar, ele levou para os céus os crentes do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão. Muitos desses crentes, Jesus ressuscitou por ocasião da sua morte e ressurreição, para que se cumprisse o que estava prefigurado na festa das primícias. E o texto de Mateus 27 e 52, coloca lá para os irmãos verem o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Observe: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Vê o 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus é a primícia. Ele ressuscitou e depois da ressurreição de Jesus, houve a ressurreição de muitas outras pessoas que haviam morrido. E ressuscitaram e entraram na cidade santa. Os irmãos entenderam? Veja bem, Paulo ele foi ao paraíso. Ele foi até o terceiro céu. E ele disse que ele viu coisas inefáveis, que não dá para descrever ao homem, não dá para descrever ao homem. Mas ele esteve lá, ele viu. Onde é que essas pessoas que morreram na esperança de ver a Jesus estão? No paraíso. Estão com Jesus. O paraíso está agora em cima. Não está mais embaixo. Na imediata presença de Deus, não embaixo como antes. Os crentes que agora dormem no Senhor estão no céu. Se você perdeu algum parente, algum amigo, que morreu na esperança de ver a Cristo, que estava com a sua fé acesa, fique tranquilo que em breve nós veremos essa pessoa lá, viu? Outro dia, amados, eu fui fazer uma cerimônia fúnebre. E uma das pessoas parentes me contou algo que eu fiquei assim. A mãe estava no hospital, 80 e poucos anos, chamou as duas filhas. Minhas filhas, vem cá. É o seguinte, eu vou partir para a eternidade. Jesus já me falou, eu vou partir. É, mãe. Pois é, vocês estão desviadas, afastadas dos caminhos do Senhor. E eu quero que vocês se reconciliem agora. Abra o coração e deixa Jesus entrar na vida de vocês. E cante para mim 2 hinos que eu gosto. 2 hinos. E as filhas ficaram preocupadas. Falou, canta, porque eu quero ver o meu Jesus. Eu quero ver o meu mestre. Ele já está me chamando. Ele está me chamando. E as meninas cantaram. Cantaram os 2 hinos. Terminou de cantar, foram embora e deixaram ela no hospital. Foi as meninas saíram, ela partiu para estar com Jesus. Partiu, amados.
para onde nós vamos é um lugar maravilhoso. O controle é do Senhor. No momento do arrebatamento da igreja, seus espíritos virão com Jesus, unir-se-ão aos seus corpos ressurretos e subirão com Cristo já glorificados. Essa é a nossa esperança, irmãos. Paulo diz: se nós esperássemos apenas nessa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está no Senhor. Haverá a redenção do corpo. O que é a redenção do corpo? No arrebatamento de Cristo, né, da igreja, quando Cristo vier buscar a sua igreja, os nossos corpos serão transformados em um corpo glorioso, incorruptível, não sujeito mais à matéria. É isso que vai acontecer, irmãos. Qual é a situação atual dos ímpios? Não houve qualquer alteração quanto ao estado dos ímpios. Aqueles que partiram para a eternidade. E aqueles que partirão, continuarão descendo ao Hades, o império da morte. Então o Hades é o império da morte. Os ímpios ficarão ali retidos, em sofrimento, conscientes, até o juízo do grande trono branco. Então, após o milênio, quando ressuscitarão para serem julgados e postos no inferno eterno, olha o que diz Apocalipse capítulo 20, o verso de número 13 até o 15, coloca aí. E deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Ninguém escapará, irmãos. Cada um será julgado. Aqui é o julgamento dos ímpios. O julgamento dos santos, que será no tribunal de Cristo, todos nós já estaremos salvos. Não é para condenação, é só para recebermos o galardão. Aqui não, é o julgamento para condenação eterna. E a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. Onde está? Colocaram lá no telão para os irmãos virem. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira é essa física, a segunda é essa morte eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? No lago de fogo. Teu nome está escrito no livro da vida? Então pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, viu? Aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Assim sendo, irmãos, qualquer fantasma, ou alma penada, ou qualquer coisa desse mundo aí que se diz que alguém voltou, que aparecer por aqui é coisa diabólica, viu? Não acredita nesse negócio não. Apareceu ali, apareceu aqui. Não acredite nisso, porque no Hades ninguém sai. Lá do Hades, aonde a pessoa vai, se é ímpia, se morreu sem Deus, não sai mais. Só sai para o julgamento eterno. Então por quê? Porque lá é uma prisão, cuja chave está com quem? Eu quero ouvir. A chave está com quem? Com Jesus. Ninguém sai de lá. Ele tem a chave da morte e do inferno, do Hades. A chave do Hades está nas mãos dele. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1 e o verso de número 18. E o que vivo e foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre.
E eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Está nas mãos de Jesus, amados. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nas mãos de Jesus. Então os salvos estão com Jesus. Os perdidos estão presos. O diabo, sim, por enquanto está solto. E sabe imitar e enganar com muita perícia. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso, enganador, pai da mentira, mente desde o princípio e não há nele verdade. Não há verdade alguma nele. E o mundo jaz no maligno. Jesus disse. E o que é jaz? O mundo está podre, irmãos. Olha o que está acontecendo. Sobre a influência, ele ainda está solto, mas ele será preso. Nós vamos falar em outra oportunidade. Na morte, a vida corpórea cessa e o corpo começa a desintegrar-se. E o espírito entra num estado consciente de existência. A Bíblia diz que os justos estão com Deus. Eclesiastes capítulo 12, o verso de número 7. Não vamos ler por causa do tempo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, dizia também do desejo de estar com Cristo, porque isso seria bem melhor. Era desejo de Paulo estar com Cristo. Ele desejava estar com o Pai. Os justos estão no paraíso. Apocalipse 2:7 diz: aquele que vencer, Cristo lhe concederá o privilégio de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquele que vencer terá esse privilégio. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Você é mais, não tenha dúvida que a tua vida está nas mãos de Jesus, que ela pertence ao Senhor. Não deixe o diabo tirar esse direito que é seu. E você conquistou mediante a fé que você demonstrou na palavra de Deus. Os justos estão vivos e conscientes. Mateus 22:32, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Glória a Deus. Então eles estão vivos e conscientes. Os justos estão em descanso. Apocalipse 14, o verso de número 13. Ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. As pessoas que partem para a eternidade com Deus estão descansando do seu labor. A ideia do descanso aqui é refrigério, depois do labor. Agora, com relação aos ímpios, diz Lucas, que estão separados de Deus, estão vivos também e conscientes, e segundo Pedro, estão reservados para o dia do juízo, para serem castigados. Amados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos amar as pessoas, para dizerem a elas, que elas precisam escapar do engano fatal do diabo. Que a alma, que a vida delas são preciosas para Deus. E basta crer no projeto do Senhor, no projeto de redenção, no projeto de salvação. Como é o céu, pastor? O destino final da igreja é a nossa habitação na eterna presença de Deus. Esse é o destino de todos nós que cremos. A definição de céu está além do entendimento humano. É importante saber que o céu é onde está Deus. O que é o céu? Ninguém sabe.
Paulo não conseguiu explicar. Ele disse que ele viu coisas inefáveis, que não daria para transmitir. É algo grandioso, é algo maravilhoso. Mas é onde está Deus. Observemos em Apocalipse, capítulo 21 e o verso de número 3. Ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus, ou seja, a morada de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O que é o céu? É onde está Deus. É para onde nós iremos, irmãos. O ponto alto da história bíblica da redenção de Deus é a cidade santa. Nós estaremos lá, irmãos, nessa cidade santa. Deus com o seu povo com Deus. Observe o verso de número 4, Apocalipse 21 e o verso 4. Coloca lá, por gentileza. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor, não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Levante a sua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. Não haverá lá, não haverá. Coloque aí também João 14, 2 e 3. Jesus chama o céu de um lugar. O céu é um lugar real, literal, físico. É um lugar da presença de Deus. Na casa de meu pai há poucas, muitas moradas. Teu lugar está reservado lá, viu? Teu lugar está reservado lá. O nosso lugar está reservado lá. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar um lugar. O céu é um lugar. E um lugar maravilhoso. Coloque para mim também Apocalipse 21, 18. Vamos ler juntos. Isso aqui é para aumentar a sua esperança, viu? 21, 18. Olha, preste bem atenção, irmãos. E a construção lá do céu, ele foi preparar um lugar, ele construiu. E João teve uma pequena revelação do que é esse lugar. E a construção do seu muro era de jaspe. A cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, e o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, 20, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, um décimo jacinto, duodécimo ametista, 21. E as 12 portas eram de 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Você pode glorificar o nome do Senhor? 22. E nela não vi templo, porque seu templo é o próprio Deus. Começa a sentir a presença dele. Não vi templo, porque o seu templo é o próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E quem mais? O Cordeiro, Jesus. Verso 23. E a cidade, irmãos, que nós vamos morar, não necessita de sol, não necessita de lua, para que nela resplandeçam. Não precisa disso, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Levanta a sua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali
não haverá noite. Viu? 26. E a ela trarão a glória e honra das nações. 27. E não, preste atenção, amados, nessa cidade, nesse lugar que o Senhor foi preparar, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só entrarão quem? Mas só entrarão só os que estão inscritos. Aonde? No livro da vida do Cordeiro. Você está com o teu nome escrito lá. Então levanta a tua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor, porque o teu nome está escrito lá. Essa cidade está reservada para você. Fique de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisávamos ter esse panorama geral, irmãos. Nós vamos falar sobre os sinais preliminares. O que Jesus disse que acontecerá. Quando nós virmos esses sinais, temos que estar prontos, para não perdermos a esperança dessa cidade, daquilo que Ele tem reservado para mim, para você, para nós. Os salvos, os remidos, os comprados, os resgatados pelo seu sangue. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, essa noite. Talvez você entrou aqui, mas já até perdeu a esperança. Alegria da salvação. Alegria da salvação. As coisas estão acontecendo tão rápidas no mundo, que tem te sufocado, tem te aprisionado. Essa vida é muito passageira. Nós temos que ter a garantia. A vida e a morte estão sob o controle de Jesus. Sob o controle dele. A minha vida tem que estar na mão dele. E o destino, ele traçou para nós. Você quer ir para esta cidade? Ou você quer ir para o outro caminho? Se você quer Jesus, se você crê nessa palavra, você tem um destino. Se você não crê, João diz assim, você faz de Deus um mentiroso. Não crê, faz de Deus um mentiroso, porque Ele deu Jesus Cristo, e Jesus é a vida eterna. Você que deseja se reconciliar, aceitar Cristo, abrir o teu coração e falar, Senhor, seja o Senhor da minha vida. Eu quero seguir esse caminho, não é uma religião, é o caminho verdadeiro. Jesus é a verdade, Ele é a vida, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Ele disse, vem ao Pai, porque em João, Ele diz, eu e o Pai somos um. Ele e o Pai são uma pessoa. Há alguém aqui para Jesus? Alguém que deseja se reconciliar? Há alguém aqui que o Espírito Santo tocou em seu coração? E você deseja dar um destino, porque é pela decisão, não é pela emoção. Você ouviu a palavra de Deus, é pela razão. Se você deseja, saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Alguém para Jesus? Venha, veja se tem alguém do seu lado. Alguém que precisa de reconciliação. Alguém que precisa de uma transformação da mente, do coração, para poder receber a melhor proposta de Deus, o melhor presente de Deus, que é a vida abundante. Alguém, vou chamar pela última vez. Se não houver, nós vamos orar. Não há?
Amém. Amém. Ora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Ora, irmãos, clame a Deus. Há pessoas aqui, sim, que precisa decidir por tua vida. O Senhor está te dando uma oportunidade essa noite. Se você recebeu a palavra no teu coração, saia do teu lugar e venha receber a oração da fé para a salvação, para a transformação. Enche-me e usa-me como farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém.